Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui. O senhor está vindo lá do Rio de Janeiro, né? E parabéns, olha, que eu tenho visto muitas pessoas, a reação de muitas pessoas aqui, empresários, empreendedores, aqueles que estão querendo empreender, impressionado de ver as mudanças que estão acontecendo no mercado imobiliário. Tem uma canção que diz assim, ó, e eu acho que aplica muito bem o que está acontecendo no mercado imobiliário. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Exatamente. E no mercado imobiliário isso também está acontecendo. Também, né? Ciro, também. Isso já vinha acontecendo, Ciro. De certa forma, nós já falamos muito aqui no teu programa, mas eu acho que a questão da pandemia e da modificação dos hábitos das pessoas, isso acelerou muito. E pegou muito player do mercado, muita empresa, muita pessoa física que vive do mercado imobiliário despreparado para essas mudanças. Vou te dar um exemplo. Tu falou agora há pouco que eu voltei do Rio. Sim, eu passei uma semana no Rio, trabalhando para um cliente que nos contratou lá, que é um grande fundo imobiliário, detentor de um valor extraordinário em patrimônio imobiliário na cidade do Rio de Janeiro, né? E que foi contatada por uma startup gaúcha que foi recentemente criada para fazer alocação de espaços, chamado coworking, né? Então, espaços para escritório, para clínicas médicas, para todo tipo de atividade. O que ocorre? Essa startup gaúcha identificou que esse fundo imobiliário lá no Rio de Janeiro, né, com patrimônio aproximado de R$1 bilhão, tinha um enorme volume de salas comerciais desocupadas, prédios inteiros desocupados. Eu visitei esses prédios, né? Tu imagina o custo disso, Silvio, com condomínio, com IPTU, com a manutenção do imóvel. Custos altíssimos que esse fundo imobiliário estava absorvendo esses custos, então entregando uma menor rentabilidade para o seu cliente ou até muitas vezes não entregando rentabilidade nenhuma. Essa startup identificou isso, foi para lá e fez a seguinte proposta para esse fundo. Olha, nós queremos alugar todas essas salas de vocês aí, sem pagar nada, mas nós entregamos para vocês um percentual do valor do locativo hora que nós vamos fechar com o coworking, né? Além disso, a gente paga o IPTU e paga o condomínio, né? É o chamado comodato, né? Você entrega um imóvel sem custo nenhum, desde que a outra pessoa banque as custas desse imóvel. Isso é algo absolutamente revolucionário. Isso não existe no mercado, não existia no mercado, né? O que eu achei interessante é que esse fundo imobiliário veio atrás de um escritório gaúcho, porque essa startup também era gaúcha. Então, ele queria entender a mentalidade desse negócio, né? Nós fomos para lá, passamos uma semana, eu passei uma semana lá analisando esse negócio, recebendo informação de empresas que fazem a análise do mercado imobiliário, dizendo para onde o mercado imobiliário está indo. E a conclusão que eu chego, Silvio, aquela que nós já até falamos aqui, é que o mercado imobiliário, assim como a canção que tu acabou de recitar um verso, está mudando e mudando com uma velocidade enorme. Você que radicalmente. Você que se dedica a construir um patrimônio para gerar renda, tem que ter o cuidado de, em tempos, parar, olhar o seu patrimônio e ver se aquilo que você tem fisicamente, aquela sala, aquele comércio, aquele terreno, aquele centro comercial, está adequado àquilo que o mercado está indo. É muito importante que você que vive do mercado imobiliário, que vive da renda de aluguel, que vive da rentabilidade do patrimônio, entender que muitas vezes você tem que sacrificar um patrimônio, trocar um imóvel por outro, trocar a funcionalidade de um imóvel para outra e sempre buscar a maior rentabilidade para aquele patrimônio. Isso não pode ser brincadeira, isso tem que ser de uma forma profissional, de uma forma séria, se utilizando inclusive hoje de estatísticas que diversas empresas do mercado imobiliário nos entregam hoje. Hoje nós assinamos 5, 6 relatórios que nos dizem exatamente para onde vai o mercado imobiliário, para cada setor, em cada localidade, Silvio. Então isso é possível, você pode sempre melhorar a sua carteira imobiliária. Esse é o recado que eu queria deixar para o nosso pessoal aqui hoje, que é justamente isso, é entender que imóvel não pode ser uma coisa fixa, estanque, né? Você não tem que ficar com aquele imóvel imobilizado o resto da vida. É. Você tem que trocar, você tem que melhorar, você tem que caminhar para onde o rio está seguindo, né? Como diz aí a canção que tu há pouco recitou. É verdade, lembrando essa canção que dizia assim, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É verdade. Né? Isso tudo muda, quer dizer, a gente sabe, né, Bernardo, a gente tem uma certa afinidade nessas coisas, as pessoas que têm essa percepção que tudo está mudando muito radicalmente, muito rapidamente, radical e rapidamente, tá?
O mercado imobiliário em Porto Alegre, assim, por exemplo, também, eu passo muito ali no 4º Distrito, ali vai ser um local revigorado. Alguma novidade em relação ao 4º Distrito? Foi aprovada a lei agora, semana passada, né? Agora já se tornou lei, né? Ou seja, tudo aquilo que nós já vimos falando aqui, todos aqueles benefícios fiscais e de metragem que são propostos naquele projeto de lei que o Executivo encaminhou, agora transformados em lei, nós vamos ver a transformação radical que vai sofrer o 4º Distrito. Né? Perfeito. Porto Alegre é uma cidade, inclusive, que está sendo citada aí no mercado imobiliário como uma cidade de ponta, né? na busca pela melhora do aproveitamento do espaço público. Perfeito. Tomara que nós tenhamos decisões importantes agora, no dia 30, né? Porque senão isso aí também pode atrapalhar os negócios e pode atrapalhar a nossa caminhada rumo a uma economia de mercado, uma economia liberal, uma economia que se mostre mais sintonizada com aquilo que as grandes economias ocidentais já nos deram como exemplo lá atrás, né? Hoje elas estão também meio afeccionadas, meio paralisadas, porque exatamente não continuaram seguindo aqueles preceitos da economia mais liberal, que nós sempre desejamos para o Brasil, e nós estamos passando essa experiência no país. O mercado imobiliário é um exemplo disso, né, Bernardo? Muitos empresários, Silvio, pararam completamente seus investimentos até o dia 30 agora. É verdade. Né? E dependendo daquilo que nós colocarmos na urna, ou eles vão dar andamento esses projetos com criação de renda, de emprego, né? Ou então nós vamos mergulhar numa situação que a Venezuela está passando, que a Argentina está passando, que a Colômbia está passando e outros vários países passaram, né? E principalmente não vamos ter a liberdade de estar falando aquilo que nós estamos falando aqui, por exemplo. Então, pense bem. Bernardo, um abraço, até a próxima. Até a próxima, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.